Fala consciência, tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira, esse é o canal Dimensão Mental e hoje temos aqui um casal convidado que vai poder contar pra gente as suas primeiras experiências fora do corpo e depois as experiências, as vivências que eles tiveram em relação a outras dimensões. Então eu gostaria de apresentar para vocês Fábio Marques e Simone, que vão estar aqui falando hoje com a gente. Então, sejam muito bem-vindos aqui no canal Dimensão Mental. Um prazer estar aqui, Alexandre. Gratidão, vamos em frente e compartilhar com o pessoal. Mas e aí, como é que foi então a primeira experiência fora do corpo, a primeira projeção consciente que vocês tiveram? Olha, no meu caso, acho que vale a pena contextualizar, né? Final da década de 90, eu estava num processo de muito autoquestionamento em relação à vida após a morte, né? Então, isso era um momento... Eu tinha entrado na faculdade de medicina e essas reflexões todas estavam na minha cabeça, né? Então, mas qual é a nossa missão nessa vida aqui? E tem continuidade isso tudo? Porque eu vou... como é que eu atuo dentro desse processo da melhor maneira possível e o que acontece depois, né? Então eu tinha uma convicção íntima de que a vida não terminava, mas ao mesmo tempo vinha aquela coisa, eu queria ter uma confirmação disso. E aí foi interessante que parece que a gente pede as coisas e as coisas acontecem, né? Então um determinado dia eu estava fui numa Bienal do Livro e acabei encontrando livros sobre esse assunto que me chamou muita atenção e eu acabei levando esse papelzinho para casa. Depois fui numa livraria, consegui comprar um livro e comecei a ler esse livro que falava, relatava experiências fora do corpo físico, né? E comecei a fazer algumas dessas técnicas. E aí foi bem interessante que não demorou muito para eu começar a ter experiências, e a primeira logo foi muito marcante para mim. E nesse dia foi interessante porque era um final de tarde, eu deitei de maneira descompromissada na cama. Eu estava, inclusive, deitado, né, virado para o lado direito, assim, e eu tinha feito algumas técnicas antes, né, mas naquele momento, ó, vou dar uma cochilada aqui, até porque eu fazia, na época, eu acho que fazia jiu-jitsu depois, eu ia para o jiu-jitsu, eu fui dar uma descansada, e eu estava virado para a direita, assim. E, de repente, eu senti um toque no meu ombro esquerdo, e aí esse toque, logo eu entendi que esse toque me orientava, né, a deitar em decúbito dorsal. Então, naquele momento, eu me deitei em decúbito dorsal, tá bom, deitei em decúbito dorsal, e a partir daquele momento comecei a ouvir muita trovoada, né, e ao mesmo tempo um grande fluxo de vibrações no meu corpo. E aí eu lembro de ter aberto o olho, e quando eu olhei na direção dos meus pés, eu vi que tinha uma sombra de uma pessoa no armário do quarto. Eu olhei aquilo ali, vi aquele banho de vibrações, de energia, e eu não entendia direito o que estava acontecendo, mas só vi a intuição de relaxar, até porque era uma sensação, apesar de ser uma sensação diferente, era uma sensação boa. E aí eu lembro que eu relaxei, chegou um determinado momento, aqueles movimentos cessaram, né? E aí me deu a ideia de sentar na cama. Então vou sentar na cama. Quando eu me coloquei nesse movimento de sentar na cama, eu senti sons dentro da minha cabeça, ruídos intracranianos, né? E aí naquele momento eu fui, sentei e me levantei e eu percebi que o ambiente, apesar de muito parecido com essa realidade, ele era diferente, ele era mais sutil, né? E eu conseguia fazer com que a minha mão atravessasse, né, alguns objetos da casa, parede. E aí foi uma projeção extremamente lúcida, né? Eu caminhei em direção à sala, eu estava no quarto, caminhei pelo corredor, fui na cozinha, interagi com vários objetos de casa, sentei no sofá, senti a consistência, né, das coisas, mas é como se tudo tivesse muito imantado energeticamente, né? Então é diferente, mas ao mesmo tempo a lucidez é como se eu estivesse aqui agora falando com vocês. E aí eu lembro que fiquei por volta de mais ou menos uns 5, 8 minutos fora do corpo, e no até momento eu retornei ao corpo, e quando eu acordei eu consegui rememorar tudo, né? Então isso me ajudou a entender primeiro que aquele fenômeno
ele era possível, né? E que uma vez que a gente experimenta o fenômeno, ele é autopersuasivo, né? E esclarecedor, no sentido de que você acaba não tendo muita dúvida. Assim, na sequência, acabaram tendo outros fenômenos, mas sempre o primeiro ele acaba sendo mais marcante, porque ele acaba marcando essa diferença entre a possibilidade de haver um fenômeno desse tipo e você vivenciá-lo, né? Mas para mim foi dessa forma. Então, é uma saída do corpo com a lucidez contínua, né? Então, desde o início até o retorno do corpo. Isso aí, para mim, foi muito importante, sobretudo em relação à faculdade de medicina, né? Porque aquilo abriu um pouco o meu leque de possibilidades, entendimento, inclusive, do ambiente, né, que eu estava inserido, e me ajudou futuramente também no exercício da medicina dentro do hospital, na interação com os pacientes, inclusive ouvindo relato de pacientes de que eles saíam do corpo, e relatos, inclusive, da equipe de enfermagem, né, de que viu o paciente no banheiro, que viu o paciente estava fora da cama, que viu o paciente flutuando acima do corpo. Então, é muito comum dentro do hospital, se a gente começar a parar para conversar, sobretudo com os técnicos de enfermagem, eles relatam muita coisa, porque eles interagem muito com o paciente, né, dão banho, medicação, estão o tempo todo ali, e eles trazem também muitos fenômenos, né? Então, isso me ajudou a entender melhor todo esse processo. Então, no caso, a sua experiência ela foi espontânea, mas você já estava aplicando técnicas, né? É isso? Foi mais ou menos, acho que depois de uma semana de aplicação de técnica, foi logo nos primeiros dias já tive. Agora, qual foi a minha interpretação, né, desse fenômeno? Foi um fenômeno patrocinado. Pra você ter uma ideia, Alexandre, tinha uma época, inclusive, que eu pedia, eu costumava relaxar um pouco no final da tarde, porque eu tinha jiu-jitsu no iníciozinho da noite. E era tão frequente a projeção, todo dia eu tinha projeção lúcida desse tipo, que chegou um dia que mentalmente eu pedia, gente, hoje não precisa, hoje não precisa não, tá bom? Dá para parar Dá um para pouco parar aí? um pouco. Mas hoje, como é que eu interpreto isso, né? Eu tinha uma equipe que, de fato, me tirava do corpo, né? E eu sabia, entendia que aquilo era muito importante para mim. Inclusive, acabou acontecendo com o meu irmão, né? O meu irmão começou a ler também, ele teve a experiência, só que aí ele se assustou. Acho que quando o pessoal foi tirar ele do corpo, ele se assustou. Aí ele nunca mais quis mexer com isso. Mas é uma experiência super agradável, né? Então, para mim, foi um antes e depois, né? É uma Sim. certeza em relação ao processo da espiritualidade. Muito bom. Inclusive, a própria questão, né? O Fábio, enquanto médico, já, como você próprio ressaltou, vai abrir um leque de possibilidades para você até mesmo interpretar nesse ambiente processo de experiência fora do corpo em relação a outras pessoas, o que é fora de série. Quem dera toda pessoa da Sim, medicina pudesse ter esse tipo de experiência, né? sim. E no caso de você, Simone, como é que foi a sua primeira experiência fora do corpo? Então, no meu caso, a primeira experiência, assim, mais, como disse, né, como o Fábio relatou, né, que teve aquela coisa bem certinha de início, meio e fim, que você acompanha todo o processo de modo lúcido, ela foi mais para frente, quando eu era adolescente. Contudo, eu já tinha experiência fora do corpo desde criança. Eu me lembro que, mais ou menos a partir dos 4 anos de idade, eu tenho rememorações. Só que, para mim, na época, era como se fosse assim, todo mundo, tipo, é natural. Era aquela coisa assim, é natural. Eu ficava assim, eu sonhei que eu estava, né, em tal lugar, é um sonho real. Estava, né, em tal lugar, com tal pessoa, assim, assim, assim. Mas para mim, Alexandre, era como assim, era aquela coisa, todo mundo tem isso, né? Com a minha cabeça de criança, eu achava que aquilo ali era beleza, era o dia a dia, né, de todo mundo. E aí, conforme eu fui crescendo e entendendo que o que eu estava achando que era natural e que todo mundo falava disso, né, enfim, não era bem assim. Então, eu passei a ficar mais levando como se fosse um sonho mesmo, né? E não algo
algo que pudesse ser efetivamente real, embora para mim era muito real, né? Era como se eu tivesse realmente ali, naquele local, vivenciando aquilo, tanto que eu tinha até dificuldade de retorno. E aí isso me marcou muito, sabe? Então, o que acontecia? Eu estava no ambiente, interagindo com o ambiente lucidamente, e na hora que eu sentia assim como se fosse uma queda, né? Que eu voltava, né? Que eu saía daquele lugar para voltar para o meu corpo físico, e era como se eu estivesse caindo, e de repente eu caía na cama, né? Só que eu não conseguia sair, eu não conseguia mexer meu braço, não conseguia me mexer e sair daquela condição que eu estava ali deitada na cama. E aquilo me dava ansiedade, né? Porque eu não sabia direito o que estava acontecendo, também ninguém conseguia me explicar. E na minha época, eu sou de 75, então na minha época não tinha muito material acessível, embora os meus pais fossem proprietários de uma distribuidora de livros, revistas, jornais, e eu cresci ali dentro, né? Naquele meio, mas eu procurava as coisas e não tinha muito algo que falasse o que era isso. E aí eu lembro que eu aprendi sozinha que se eu respirasse mais profundamente e colocasse a minha língua no céu da boca, eu conseguia voltar e levantar da cama, né? Eu conseguia ter o controle do meu corpo novamente, conseguia mexer a mão, e aí conseguia levantar, né? E aí eu descobri uma técnica meio sozinha, né? De que se eu fizesse isso todas as vezes que eu percebesse que eu caí no corpo, né? E não conseguia levantar, eu aplicava essa técnica e eu conseguia daí levantar da cama. E isso foi meio assim direto, assim, né? Desde essa infância, que eu lembro de 4 anos de idade, até uns 13, 14 anos de idade, era assim. E eu ficava um pouco assustada com aquilo, né? E aí eu tive não sei se a sincronicidade, né? A sorte de que alguns professores de projeciologia, na época, na minha cidade natal, eles vinham com frequência para dar aula sobre palestras, né, a respeito disso. E, por acaso, como o ambiente ali onde meu pai tinha, era bem no centro da cidade, a distribuidora de revistas, né, e livros e tal, então era como se fosse um ponto de encontro, né, dos políticos e intelectuais ali da cidade se encontravam ali naquele local. E numa dessas, né, eu sentada na pilha de jornais, e meu pai chegou, um rapaz começou a conversar com meu pai, contando, né, que estava vindo um professor, se não me engano, de Santa Catarina, era de Santa Catarina, e ele ia falar sobre a saída fora do corpo. E aquilo me chamou a atenção. Como assim, né? Deixa eu prestar atenção aqui, né? Meu pai tem interesse nisso, como assim ele nunca me falou isso? Alguém mais que isso? Nem alguém mais fala disso. E aí eu fiquei com todas as orelhas antenadas, né? E uma sincronicidade imensa, porque esse rapaz ficou amigo do meu pai, era de um banco, né? Na época, trabalhava no banco, e ele tinha essas experiências de saída fora do corpo. Meu pai também tinha, eu não sabia, ele nunca tinha me falado nada, e ele tinha interesse no tema, e eu fiquei ouvindo eles conversar. Quando o rapaz saiu, eu falei, pai, vamos nessa palestra, né? E o meu pai me olhou assim e falou, filha, vamos combinar o seguinte, quando você fizer 18 anos, se for de maior, aí você pode ir. Mas agora eu acho melhor não, você é muito nova, né? A gente não conhece essas pessoas direito, pode ser que eles manipulem, né? Tem questões de manipulação, então vamos deixar quando você fizer 18, aí eu deixo, aí você pode ir nessas palestras, né, e tal. E eu fiquei tão chateada. Mas ok, né? O que eu vou fazer, né? Eu moro com meus pais, né? Eu não tinha como me sustentar, vou ter que seguir as regras, né? Eu não tenho que seguir a regra. Mas me marcou, entendeu, Alexandre? Então, me marcou o nome daquela instituição e o tema, né? O que eles estudavam. E essa instituição, na época, era o Instituto de Projeciologia, né?
E o professor que ia dar essa palestra lá era o professor César Cordioli, né? Que Olha, hoje a gente se conhece, é amigo, né? Mas na época era ele que estava dando, era em 90 e alguma coisa. E aí, o que que aconteceu? Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí, quando eu fiz os 17, o que que aconteceu? Eu tive a oportunidade de ir embora, né? Sair dessa minha cidade natal, que é uma cidade mais do interior, e ir para a capital. Aí eu fui para Curitiba. E foi lá em Curitiba que eu entrei e realmente tive acesso a essas informações de um modo mais organizado, né? Então, eu acessei o professor Valdo Vieira, na época, né, todos os livros, né, de programação existencial, né, a ProExis, o tratado Projeciologia, né, e aquilo, eu falei, cara, encontrei as informações que eu estava buscando, né, agora eu vou entender tudo o que acontece comigo. E aí foi aí, Alexandre, que lendo o tratado Projeciologia, eu estava tão querendo saber, né, daquilo, que eu peguei e eu li numa sentada só para você ter ideia. E o tratado, ele é um catatal, né, gente? Não é quase 1000 brincadeira, é um páginas, né? tratado. E eu tava tão assim de querer entender o que acontecia comigo, que eu todo dia eu lia uma sessão inteira do tratado. E foi nessas, tem boa parte das sessões, além de contar a história, né, toda ao longo da história da humanidade, o que se sabe a respeito, né, de saída fora do corpo, né, tem um monte de coisa bacana na Bíblia, em vários lugares, e que está lá. Tem técnicas, e aí eu olhei assim, de relance as técnicas e escolhi uma, né, que me chamou mais atenção. E aí eu falei, eu vou aplicar essa técnica porque eu quero, porque era assim, era espontânea a saída fora do corpo e eu não via eu saindo, eu só via quando eu estava já fora, né, e no ambiente, e quando eu voltava, mas eu falei, não, mas eu quero ter o controle, eu quero entender esse processo como um todo, como é que faz para eu sair quando eu quero, né, e como é que é isso? E aí eu comecei a aplicar essa técnica, e, né, era uma técnica de você fazer um relaxamento primeiro corporal, que chama relaxação psicofisiológica, né? Então você contrai os músculos das mãos, relaxa. Mesma coisa, né? Durante o corpo inteiro, né? Até chegar ao ponto dos pés. E aí você realmente, eu percebi assim, a hora que eu soltava, os músculos estavam relaxados, eu percebia já assim, como se você tivesse assim, eu sabia que estava aqui no meu corpo físico, contudo eu já percebia que tinha uma leve, que parecia que estava indo para frente, assim, sabe? E aí foi, assim, eu acho que no terceiro, quarto dia que eu estava aplicando essa técnica, eu realmente tive uma saída lúcida. Então, como é que foi essa saída? Eu percebi que eu estava me deslocando do corpo físico e a sensação, e até eu ouvia como se fosse como é que é o nome daquilo? Tem uns sapatos que não são de cadarço, eles são com velcro. É como se fosse assim, sabe quando você tá com o velcro fechado e a hora que você puxa o velcro assim, faz, né? Então, gente, foi essa sensação. Então, é como se fosse assim, como se a minha cabeça tivesse um velcro e de repente ela abriu, ela puxou assim e deu bem aquele barulho do velcro sendo aberto, e quando eu vi, eu tava saindo do corpo, e eu falei, ok, eu preciso ficar tranquila, eu tô saindo do corpo físico, e agora eu vou saber como é que eu sou realmente, né? E aí eu percebi que a gente, com esse outro veículo, você volita, você não caminha, você desliza, né? Então, a hora que saiu do corpo físico, eu deslizei para fora. E aí, a primeira curiosidade que me veio foi de olhar meus braços, né? E aí, eu coloquei meus braços para frente e ele era contornado com uma luz, assim, mais azulada, assim, brilhante. Só que ele era transparente, ele era todo transparente. Não tinha pele, não tinha nada, era tudo transparente. Então eu via do outro lado, mas eu sentia o meu braço. E aí eu virei e eu vi o meu corpo
num local deitado, né? E aí é uma coisa assim, bem assim, aquela coisa da matéria mesmo, sabe? Um negócio mais denso. Para mim, me gravou muito uma imagem como se fosse uma borracha, sabe? Tipo, nossa, parece que eu sou de borracha, né? E esse corpo aqui transparente, brilhante, até cintilante, porque ele era transparente, mas tinha um negócio meio cintilante, assim, na minha época falava laser, né? Aquela cor meio laser. Olha, eu sou das antigas. E aí eu vi e falei, ok, então eu não sou meu corpo físico, me parece que eu sou esse outro veículo aqui, esse outro corpo aqui. Então eu vou testar agora, né? Então tinha a porta na minha frente, a porta de entrada da casa, porque eu estava na sala. E eu falei, então eu vou fazer esse teste, eu vou atravessar a sala e vou lá fora ver o que está acontecendo, né? E aí eu atravessei, e na hora que você atravessa, pelo menos a minha sensação, né? Tem as suas próprias experiências aí. A hora que eu fui atravessando, eu primeiro fui colocando o meu braço para atravessar a porta, né? Sem abrir a porta, tá, gente? Porta fechada. Eu fui passando e eu sentia uma vibração como se fosse uma geleia, que você estivesse colocando tua mão numa geleia, assim, numa gelatina, e aquilo vai indo, assim. Eu falei, cara, que interessante. E aí eu passei e fui para fora, né, da casa. E aí, fora da casa, eu vi umas crianças brincando, né? Olhei para ver se não tinha mais ninguém e tal. E aquilo me deu uma euforia tão grande de estar passando por aquele processo e estar lúcida, percebendo tudo. E foi um momento muito legal, só que ao mesmo tempo foi muito ruim, porque como eu fiquei muito eufórica, eu acho que deu uma certa ansiedade nessa euforia, mas na hora, Alexandre, aquele velcro de novo, me puxou de fora para dentro de casa e direto para o meu corpo físico. E aí aquela sensação de queda de novo, né? E que eu estava no corpo físico, aí deu uma vibração inteira no corpo todo, assim, começou a vibrar, vibrar, vibrar. E eu abri os olhos, toquei assim, eu estou no corpo físico. E aí eu levantei e eu estava no corpo físico. Deu que droga, eu queria ter mais experiência. De novo. De novo. Volta na fila lá. Onde é que é a fila? Não dá pra fazer de novo. Aí a primeira coisa, vou olhar lá fora para ver se o que eu vi realmente estava lá, né? Aí eu já abri a porta, fui ver lá fora e realmente as crianças estavam lá, mas assim, era bem para baixo. Eu achei que era perto da minha casa, mas não era. Era mais distância, como se fosse uma quadra para baixo. E elas realmente estavam lá no final da quadra brincando. E eu falei, olha a diferença de sentido. Eu achei que elas estavam do lado. A hora que eu vi, elas pareciam estar do lado. E elas estão lá longe. Deu, nossa, que interessante. Então, como que é esse veículo? Que eu vi elas como se fosse esse zoom. Aí que eu entendi que esse veículo ele também pode fazer o zoom. Né, de você estar fora do corpo físico e você olhar para aquilo que te chama atenção e você vai lá, você dá o zoom e vê aquela cena mais de perto. Então essa foi a minha primeira completa, né, de início, meio e fim. E aí eu continuei, é lógico, né? Aí que eu falei, não, eu preciso entender melhor esse processo aí. Então, realmente, não somos nosso cérebro nem nosso corpo físico, né? Então, isso para mim foi validado. Sim. Foi uma autovalidação. O próprio Fábio comentou que o fenômeno é autopersuasivo, quer dizer, ele mesmo, nós nos convencemos baseado nas experiências. Agora, como você citou, o fenômeno da decolagem, da saída do corpo é um negócio marcante, é uma coisa impressionante. É muito marcante, porque é real, é como se você estivesse dentro de um avião que está decolando, mesmo, gente. Né? É um som dentro da cabeça, assim, você sente aquela vibração no ouvido, sabe? É muito interessante. Você citou o exemplo do velcro, o Fábio foi mais sons assim diferenciados, né? Mas é um estalido, né? Mas é parecido com um velcro mesmo. Se você pegar um velcro e ouvir ele bem de pertinho, assim, dependendo do tipo de velcro, aquele mais duro, né? É a hora que você vai puxando ele assim, né? Vai abrindo ele. É bem esse... Acho que representa bem, né? Então. Para mim, nunca mais, na minha vida, eu esqueci
e tá nítida essa memória, ela tem uma nitidez, como se fosse hoje, assim, relatando para você, ela tá nítida na minha memória. E é interessante que depois que você tem a primeira, parece que o teu corpo fica mais predisposto a ter projeções em sequência. Então, a chance de você ter a projeção no dia seguinte é maior se você teve a projeção no dia anterior. Aí vem em bateria, assim. Aí, se, por exemplo, passa um período, você não tem mais você não se permite mais fazer a técnica e tudo mais, aí fica um período realmente que você acaba não tendo. Mas é interessante que às vezes a pessoa fica muito tempo sem ter. O dia que ela tem a primeira, isso aumenta a chance dela ter a segunda, a terceira em sequência, como se deixasse os veículos de manifestação mais flexíveis, eu né? penso muito em academia, assim, né? Por exemplo, nosso corpo físico, né? A gente precisa cuidar dele, né? E a gente precisa fazer exercício físico e tal. Aí no começo, ai, dói aqui, dói ali, ai, que chato, vou ter que ir lá, né? Vou ter que caminhar, vou ter que pegar peso. No começo é bem assim, né? E me parece que a saída fora do corpo é mais ou menos por aí. Quanto mais você vai malhando esse outro veículo mais sutil, mais ele vai tendo mesmo essa... Só que é imediato, porque parece que o corpo fica energizado de tal forma, isso dura mais do que até de 24 horas. Então, se você ter uma projeção lúcida hoje, amanhã, você fazendo uma técnicazinha que ajude de alguma forma a gerar algum nível de relaxamento, acaba já tendo mais chance de sair do corpo. Fica cada vez mais, é como se ficasse mais fácil, né? Sim, até porque durante essa energia... Ele já tá mais malhado, já tá mais solto, mais solto, né? Mais solto. Parece que é como se destravasse, né? E aí fica meio solto durante o período. É bem interessante. Agora, um ponto legal que vocês comentaram também é a questão que a experiência projetiva, ou seja, a experiência fora do corpo, ela é um fenômeno maior, mas tem muitas coisas aí que acontecem no meio. A própria Simone comentou o fato do fenômeno da catalepsia, dela voltar, ficar com o corpo paralisado e ficar ali desesperado, o que está acontecendo. Então, tem vários fenômenos concomitantes que acontecem nisso, né? Isso é bem legal também. Tem. E uma coisa que eu tinha muito, desde criança, era de você, que hoje, né, lógico, eu entendo que era clarividência viajora, né? É de você ver uma cena que está acontecendo simultaneamente, né? E você vê aquilo e, nossa, mas da onde isso? E aí depois você fica sabendo, né, quando é de alguém próximo, enfim, que aquilo aconteceu realmente. Então, de alguma forma, é uma forma de projeção, mas é uma projeção energética, né? Que a tua visão, ela é projetada para a visão, né? Dá para dizer, né? Que a tua visão extrafísica, ela é projetada lá naquela cena, né? Você vê todo o processo, né? A informação, tudo que está acontecendo e volta. Então, isso hoje eu não tenho mais isso, mas assim, quando criança eu tinha muito disso, que é um fenômeno, né? Vinculado aí, né? Esse processo como um todo, né? E a questão da pré-cognição também, sabe? De você acessar um contexto, né? Uma informação antes que ele ocorra. E isso me assustava também um pouco, né? Porque você via aquilo e aí, de repente, dali 15 dias, 10 dias, o negócio ocorre, né? Da maneira como você viu, com as pessoas que você viu. E isso me deixava bastante apreensiva, né? No teu caso, mais ou menos umas 2 semanas. E é sempre o mesmo período. Eu tenho a pré-cognição, né? Eu antevejo, e ali daí 10, no máximo 15 dias, o negócio acontece. Eu tenho anotado, tenho usado muito diário, né? Diário parapsíquico, né? Que eu chamo, para anotar e para entender melhor, né? Como que ocorre, mas assim também se tem o que fazer, né? Porque às vezes não tem o que fazer, né? Às vezes não tem como você auxiliar, às vezes está muito distante, às vezes você não tem um contato íntimo, né, com aquelas pessoas para chegar e falar alguma coisa, essa moça é louca, né? Então, envolve um cataclisma, algum processo da natureza. E aí envolvia assim, tsunami, né, queda de avião, ou colegas de trabalho, né, e as coisas realmente aconteciam. Então, isso, eu ficava bastante apreensiva, né, porque eu queria ajudar,
mas eu nunca soube como, né? Hoje eu pratico, né, eu faço a técnica da TENEPS, né, que é a tarefa energética pessoal. Então, eu busco doar energia, né, para situações, contextos, grupos, pessoas, enfim, que é a maneira como eu vejo que eu posso ajudar se for o caso, né? Porque acho que a gente não tem o controle das coisas, né? Você se coloca disponível, né? E, ó, tá aí, tô doando energia, se for o melhor para todos e para aquela situação, tá aí a minha contribuição, né, de doação. É a maneira que eu achei, né, que eu achei de solucionar essa minha uma certa angústia mesmo, né? Porque você acessa uma informação e fica, E aí você tem a sensação fica de não ter o que naquela, fazer. né? O que eu vou fazer? E até ultimamente reduziu isso. Depois que eu comecei a praticar, né, essa tarefa energética pessoal de modo diário, né? Aí reduziu bastante esses fenômenos, né, de pré-cognição. É interessante Mas também tem que... muita coisa envolvida, Sim. né? Não é só a saída fora do corpo. Acho que desencadeia um monte de outras coisas. Sim. É só a pontinha, né, de um novo mundo que você começa a acessar. Isso que eu começar, um processo é a questão de predisposição. Então, às vezes, essas experiências extracorpóreas, extrafísicas, mostram que a gente tem certas predisposições. No caso, a Simone falou, tem uma certa predisposição à pré-cognição, quer dizer, antever eventos futuros, ou premonição, como popularmente se fala. Alguns têm, às vezes, processos de autocura ou cura, outros têm de memória de vida passada, cada um vai descobrindo qual a sua tendência. E isso que é um processo de autoconhecimento que transcende qualquer matéria que se vê na vida humana, porque você vai se conhecer de acordo com as suas reais tendências, sobre a consciência que de fato você é. Isso é muito legal, né? Isso é muito, muito importante. E uma certeza íntima, assim, que eu sempre trouxe comigo, uma ideia inata, né, desde criança, é que eu realmente eu não era esse corpo aqui, que aqui era só um local de aprendizagem, de trocas, de conviver com indivíduos muito diferentes, mas que eu realmente a minha origem, né, que a minha origem nunca foi daqui, né, dessa dimensão física. Isso eu sempre tive uma certeza íntima desde criança, né, com relação a isso. E tanto era interessante essa ideia inata, né? Por exemplo, eu e minha irmã, a gente tem 5 anos de diferença, né? Uma da outra. Eu sou a mais velha, né? Ela é mais nova. E ali, quando tinha uns 4 anos e pouco, né? Eu voltei para os meus pais, né? E falei assim, viu? A minha irmã, acho que ela tá atrasada, porque a gente combinou que ela ia estar aqui junto comigo. E aí? E aí, cadê a minha irmã? E aí meus pais com aquela cara, né? Tipo, E minha mãe não tava grávida, nada, né? E aí minha irmã nasceu dali um ano. E nasceu, né? Depois de um ano, nossa! Sim! Ela nasceu dali um ano, né? E aí foi muito legal, porque eu nunca esqueço, né? A hora que, né, que ela nasceu, eu fui no hospital, né? E tal, né? E aí eu olhei, né, tipo, esperando muito aquilo, né? Que legal que você conseguiu chegar, né? Eu tava esperando. Muito e bom. A gente sempre foi muito, não é aquelas brigas normal de irmão, né? Mas a gente sempre foi muito unida, né? Sim. E hoje a gente tá no mesmo trabalho voluntário, né? E tudo, então... Não, você vê como tem, né, tem alguma coisa, né, em termos de ideias inatas. Acho importante as pessoas prestarem atenção nisso, né? O que você tem de ideia que veio contigo, que não foi teu pai e tua mãe que falaram, nenhum amigo, né, nenhum familiar? Sim. Não, o processo da afinidade, você vê, se a gente for analisar, vocês são um casal onde os dois saíram do corpo, o que, se a gente for olhar socialmente falando, não é algo comum, não é algo, né, tão normal. E também os dois têm uma veia também de empreendedores. Vocês têm um processo de empreendedorismo, que eu acho que é interessante vocês falarem também. Então, tudo isso é um processo também de forte afinidade, né? Porque não é por acaso vocês estão juntos, né? Foi interessante que a gente se aproximou, a gente viu como um reencontro, na verdade, né? Quando a gente se conheceu, nessa vida, foi como se fosse um reencontro, né? A sensação era de que a gente já se conhecia há muitos séculos.
Até que a gente nunca teve uma briga, não teve, a afinidade ela sempre foi muito natural. E o alinhamento de propósito também. Então, inclusive era uma época que foi bem interessante porque eu tinha saído de outro relacionamento e a minha percepção naquele momento chega, homem e mulher são universos totalmente diferentes, nunca vai dar certo esse troço, não tem como dar certo. Quer saber? Eu vou viver minha vida e que o mundo siga a sua vida também e eu não vou ficar procurando nada não, vou viver minha vida, né? E aí não demorou 1 mês, 2 meses, apareceu a Simone. E foi muito interessante que a gente já se conhecia, mas nunca teve a oportunidade de se aproximar mais, né? Conversar de maneira... Porque ela passava pelos lugares pelos quais eu passava depois. Então... Eu trabalhava num lugar e passava o bastão para ele sem saber que era ele. Não aquela dieta, que era o pessoal pode entender que era passar bastão, não passava bastão, eu não ocupava o local que ela estava. Uhum. Ela trabalhava numa instituição, no hospital, e eu trabalhava no hospital. E aí ela saía do hospital e eu continuava trabalhando no hospital, enfim. E em outras instituições também foi desse tipo de... acontecia dessa forma. Né? Mas, em determinado momento, a gente teve a oportunidade de se conhecer melhor, se aproximar, conversar mais. E, num determinado dia, foi muito interessante que faltou luz na cidade e, nesse dia, a gente se encontrou. A gente tinha marcado, tinha ligado para casa dela para conversar sobre alguma coisa. Disse que tinha faltado a luz onde eu estava morando, né? E ela foi conversar comigo lá. E ali foi muito interessante, porque a gente teve a oportunidade de se conectar energeticamente, né, sem a influência do preconceito físico em relação a eu já conheço essa pessoa. Não, então foi justamente no escuro, né, num ambiente que não tinha iluminação, a gente conseguiu se conectar sem o viés da forma física dessa vida. Então foi muito interessante porque foi um reconhecimento assim como se fossem de muitas vidas. A gente se conectou antes pelas ideias, né? Essas ideias que nós tínhamos convergentes, né? Fez o link. Então, isso foi bem legal. E era um outro dado que eu também trazia também desde criança, né? Eu tinha certeza íntima que eu tinha combinado com a minha irmã e que tinha um grupo de amigos muito íntimos que a gente também havia combinado de vir para essa vida e trabalhar com o processo de empreendedorismo. Mas um empreendedorismo diferente, era um empreendedorismo que realmente contribuísse na nossa vida e na vida das pessoas de uma maneira mais evolutiva, né? E essa certeza íntima eu sempre tive, sempre. Só que assim, você vai caminhando, vai vivendo e parece que as coisas não... Né? Você aprende muita coisa, interage, conhece pessoas fantásticas, né? Aprende tudo. Mas ainda eu via que não era aquele grupo. E aí eu tive uma projeção quando eu fiz a vestibular, a saída fora do corpo, que eu fiz o vestibular para administração na cidade onde eu nasci, e eu passei nesse vestibular. Contudo, no dia seguinte, quando eu tive a notícia que eu tinha passado, aí eu tive essa experiência fora do corpo, e que veio um grupo eram jovens, assim, bem modernos, e eles falavam para mim, olha, você não pode ficar aqui. Você precisa ir para Curitiba. Eu falei, cara, mas como é que eu vou fazer para Curitiba? Eu não tenho dinheiro para estudar em Curitiba. Vai dar tudo certo. Você precisa ir para Curitiba, porque é lá em Curitiba que você vai encontrar a gente, que você vai encontrar a tua turma. E aí eu voltei daquele mesmo jeito, né, de queda, né? E aí eu falei pro meu pai, eu não vou me inscrever. Imagina a cara dele. E dele. agora? Eu queria fazer outra coisa, não posso ficar aqui, eu queria ir para Curitiba. Porque eu tinha aquela certeza íntima que aquilo era real, que aquele pedido era um pedido real para ir para lá. E você levou ele muito a sério. Eu levei muito a sério. E aí meu pai, tá, ok, calma, não fala nada pra tua mãe, deixa que eu falo. A minha mãe que era a dominadora ali na situação. Mas enfim,
Aí eu acabei fazendo vestibular na semana seguinte, liguei para um primo meu, falei, primo, vestibular do que ainda tem aí em Curitiba? Porque eu tinha perdido a maioria dos vestibulares já. Ele falou, primo, depende do que você quer, né? Tem tal faculdade, então tal. Eu quero alguma coisa porque era outra coisa íntima que eu tinha também, de certeza íntima. Eu não quero mexer com o corpo físico. Eu quero mexer com alguma área que mexa com a alma das pessoas. Eu quero ajudar as pessoas a trazerem a essência delas para fora, o melhor delas para fora. Aquilo que elas realmente são. E aí meu primo, filosofia não dá, mas tem psicologia, será que não é psicologia? Daí eu falei, tá, o que psicologia faz? Ele explicou, é isso aí, vou fazer psicologia. E aí eu prestei vestibular, passei e fui embora para Curitiba. E o que acontece lá, Alexandre? Em Curitiba, na universidade onde eu entrei, a minha turma tinha 100 alunos dentro da sala. E os 3 alunos que eu conheci, que ficaram meus amigos já de cara, eram 3 rapazes, os 3 frequentavam o Instituto de Projeciologia. Olha. E um deles, que ficou muito meu amigo, né, que a gente se aproximou bastante, é o atual marido da minha irmã, Geraldo. E foi ele. Eu apresentei a minha irmã para ele, né? Olha só que troca legal. E ele me apresentou ao professor Valdo, né? E todo o processo ali da projeciologia na época, né? E a conscienciologia, que daí por ali, através dele, é que eu acessei todo o conhecimento, tudo que eu estava buscando. Então, você vê, projeção de novo, confiar naquela informação, né, e é só muito íntimo, né, não dá para você, é muito da pessoa, né, não tem como você dizer, faça isso, faça aquilo, não, é a pessoa, aquilo era íntimo, era certeza íntimo para mim. E quanto mais a pessoa valoriza, mais o fenômeno acontece. E aí isso é uma coisa bem louca, porque quanto mais eu percebia que eu valorizava aquilo que eu percebia extrafisicamente, nas outras dimensões, mais eu percebia as sincronicidades na minha vida. E foi através dessas sincronicidades que eu encontrei o Fábio. Olha porque eu seguia a orientação, entendeu? Eu seguia aquilo que vinha de dica, de insight, né? Tudo com base em experiência fora do corpo, nas sincronicidades. Eu seguia, eu confiava naquilo. E aí a coisa foi indo, né? Sim, porque tem muita gente que às vezes tem um recado, tem uma mensagem, ela menospreza, ela banaliza. Isso aqui eu tive um sonho, mas no teu caso não, você realmente, isso é fora de série, né? Valorizou. Eu valorizei desde o início, assim. Então, e desde você entender, assim, tipo, putz, de eu aceitar, às vezes, um trabalho, alguma coisa, e daí na hora, não, mas não era para ter aceitado. Sabe aquela coisa, por que eu não me ouvi, né? Por que eu não parei um pouco, em vez de responder na hora, por que eu não respirei antes? Não, primeiro me ouvi para depois dar a resposta. Não, todas as vezes que eu dei a resposta direto, era o caminho, não era o caminho correto, não era aquele que eu tinha que ter seguido, entendeu? Sim. Então, isso já me caiu a ficha já. Eu falei, não, primeiro eu preciso me escutar essas percepções que eu tenho para daí dar a resposta, porque daí eu vou estar no caminho que realmente tem a ver comigo. Sim. E a partir dessas experiências, então, você falou que você tinha um contato com a questão de empreendedorismo. Como é que é algo nesse sentido? Empreendedorismo aí foi tanta coisa, tantas emoções. No meu caso, apesar de médico, eu tenho muita afinidade pelo processo de empreendedorismo de maneira geral também, né? Então a gente também se alinhou muito com esse processo. Mas a vida humana, ela já é um grande empreendimento evolutivo, né? A gente pode olhar isso como... E da mesma forma como empreendimento, você precisa ficar atento aos indicadores, né, no empreendimento, né? Na vida humana você pode ficar atento também aos para-indicadores, né? Que tem a ver com o que a Simone trouxe ali, né? E no meu caso, foi bem interessante de tentar qualificar esse veio empreendedor pessoal com base nessa intuição, nessa bússola íntima, né, que a gente acaba tendo, e que, fazendo uma retrospectiva, né, você vai vendo, todas as vezes que eu fiquei ouvindo os outros,
aquilo me levou para um caminho, não necessariamente ruim, mas é um caminho que às vezes não tinha muito a ver com quem eu era. E quando eu tive a ousadia, né, de bancar o que o íntimo fazia sentido, deu tal resultado. Então é por aqui, né? Então bancar, né, esse propósito íntimo, ele ajuda na materialização desse empreendedorismo, né? Então tudo que a gente faz nessa vida, de certa forma, acaba sendo um empreendimento. É uma profissão, um curso que você vai fazer, algo que você vai materializar com aquilo, né? Agora, a bússola que você está seguindo é uma bússola qualificada ou é uma bússola que vem por aí porque os outros estão fazendo, né? Então, acho que tem um viés do empreendedor que é muito interessante, que é o de nadar contra, não é que ele queira nadar contra a corrente, mas na medida em que ele segue aquela visão que ele tem, ele acaba fazendo algo diferente do que está sendo feito e ele vai percorrer um caminho diferente. Então, no nosso sentido, isso acabou gerando também um empreendedorismo no sentido de criar uma instituição dentro da Conscienciologia para estudar justamente esse movimento de empreendedorismo da própria vida, né? Através da autoliderança. Ou seja, a pessoa ser líder da própria vida, né? Ela conseguir entender melhor esses indicadores intrafísicos, esses paraindicadores. O que seria paraindicador, né? Esses indicadores que vêm a partir de processos não físicos, né? Da intuição, do processo energético, tudo mais, do parapsiquismo, né? E valorizá-los e materializar as coisas a partir dessa bússola, né? Vamos dizer assim. E aquela noção, né, Clara, de que na nossa visão, né, todos os indivíduos, eles estão aqui nessa dimensão para realizar algo, né? E esse algo, ele precisa ser sadio e evolutivo, para não voltar para trás, né? Não cometer os mesmos erros do passado. Então, é daqui para frente, né? O que eu posso, nessa vida, agregar de valor, né, de bom, de evolutivo na minha vida e na vida das outras pessoas. Então, as nossas tomadas de decisão, elas sempre têm esse norte. Então, isso que eu vou empreender aqui agora, né? Esse negócio, essa loja, né? Ou um processo digital, né? Uma empresa digital. Isso aqui, o que vai agregar na minha vida e na vida das pessoas? É saudável? É sadio? É evolutivo? Né? Eu não vou fazer nenhuma ação, nenhuma atitude que seja anti-evolutiva, né, que vá contra aquilo que eu acredito, né, os meus valores mais íntimos, os meus princípios. Então, esse que é o nosso norte, né, principal. E aí que a gente alinha, né, a gente une tanto a nossa profissão nesse caminho, né, então de ser profissões que realmente agreguem, né, na vida das pessoas, né, que ajudem a vida das pessoas, como também o nosso voluntariado, que daí a gente fundou, né, uma instituição sem fins de lucro voltada a desenvolvimento de estudo, pesquisa, técnicas e ferramentas para ajudar as pessoas a serem empreendedoras mais evolutivas e a serem líderes melhores, né, mais evolutivos, mais éticos, né, dentro de uma ética maior, né, não só essa ética humana. Líderes que valorizam o processo das energias, né, que vejam como eles criam, como a energia deles afeta a equipe, né, os ambientes, como é que o ambiente afeta eles também. Então é por aí. Estudar a liderança sob essa ótica de que existe algo maior, né, e que isso tudo afeta e você afeta todo esse contexto. Então, como é que o líder pode se posicionar de maneira mais assertiva nesse contexto, vamos dizer, multidimensional, né? Então, essa é a nossa linha atual de pesquisa. Essa é a nossa linha, né? Então, nós temos um time. A instituição... Então, a instituição é a Liderare, né? O nome dela é Liderare. Liderare. E agora, para quem está nos ouvindo... Agora, para quem está nos ouvindo aqui, então, como vocês citaram, todo mundo pode desenvolver essa liderança ou é uma coisa que já vem inata? A gente parte do princípio de que todo mundo tem algum grau de liderança. Se a pessoa respira sozinha, ela já tem alguma liderança, algum comando sobre, né? Se ela movimenta o braço, ela já comanda o próprio corpo físico. Então, algum nível de alta liderança ela já tem. E o segundo pressuposto que a gente tem também é que a heteroliderança, ou seja, a capacidade de liderar os outros de maneira sadia, ela advém, deriva, né,
da autoliderança evolutiva, ou seja, da capacidade da pessoa ter uma liderança da própria vida de maneira efetiva. Ou seja, não é aquela pessoa que quer mudar o mundo, mas ela não consegue nem lá, arrumar o quarto dela, né, uma cama e tudo mais, né? Então, o que que a gente vê? Um bom líder é aquele que ele não tem o objetivo de liderar os outros, ele não tem o objetivo de comandar as outras pessoas. Ele dá conta da vida dele e na medida que ele vai fazendo isso melhor, ele vai se tornando um exemplo para as pessoas que estão ao redor e vai sendo demandado, vai sendo procurado e ele começa a ter prazer cada vez maior em ajudar as pessoas. Então, a liderança ela é uma consequência dessa questão da pessoa ter a capacidade de liderar a própria vida e, acima de tudo, valorizar o seu propósito nessa existência, né? Entender a razão dela estar aqui e o que ela não pode deixar de fazer nessa vida aqui. Porque essa coisa do fenômeno e tudo mais, ele tem uma razão de ser, né? Não é o fenômeno pelo fenômeno, né? Então, tudo isso que a gente acaba tendo é uma maneira de ter uma clareza maior em relação a não só como tudo funciona, né? Mas também a razão de ser de nós estarmos aqui. Então, é uma oportunidade de ter mais lucidez, né? A gente enxerga por aí. E aí a vida, ela... Por isso que é legal você convergir, né? Você ter um foco principal, aquilo que é o mais sério, o mais essencial nessa vida para você. E aí você construir tudo convergindo, né? Com isso que é essencial, né? E uma coisa que a gente estuda muito, que tem relação com o processo de liderança, e aí vai contra também muito paradigma em termos de liderança, porque por muito tempo, né, a liderança ela foi vista em termos de modelo, né? Então, se você quiser ser líder, você precisa se comportar igual o líder daquele grupo, você precisa se vestir, falar igual, né? Se portar da mesma forma como líder, para você ser visto como líder. E o que a gente traz em termos de viés é justamente o contrário, né? A liderança ela vem a partir do momento que a pessoa começa a assumir quem ela é de fato. Ela assume a singularidade consciencial dela, ou seja, ela se aproxima da sua essência. E quando ela se aproxima dessa essência, ela começa a valorizar também o que é essencial na vida dela e começa a respeitar também o que é essencial para os outros, né? Então ela começa a se aproximar do propósito dela e na medida que ela vai se aproximando do propósito, ela vai começando a ter mais automotivação para enfrentar, superar os desafios e cumprir aquela missão de vida, vamos dizer assim, que ela veio cumprir aqui. Então, isso tudo é autoliderança e também é empreendedorismo evolutivo. Empreendedorismo evolutivo é a materialização desse propósito, né? E a clareza quanto ao propósito vem a partir da assunção dessa singularidade consciencial, de se aceitar de maneira sem nenhum tipo de viés, de direcionamento, né? Ou seja, assumir quem você é sem tentar fazer força, né, para ser outra pessoa. E foi interessante que nós dois passamos por esse movimento, né? E isso ajudou muito. Isso para a gente foi o... É muito comum as pessoas se preocuparem muito com o que os outros com o que os outros pensam, que os né? outros vão achar. O que a família manda, né? O que a família pensa, essa necessidade de agradar os outros. Essa coisa do social, do né? social. E a pessoa acaba ficando agradando todo mundo, mas não agradando o mais importante, que é ela, né? E ela fica deslocada, né? E fica em conflito. Aí o sintoma disso, muitas vezes, é o quê? Depressão, a apatia, né? Desmotivação, aquele senso de que você está deslocado no mundo, de que você está preenchendo todo o checklist que a sociedade diz que você tem que fazer para ser feliz, né? E você não tá, já tem um trabalho, já casou, carro, já tem né? filho, já comprou um carro, comprou uma casa, já plantou uma árvore. E o vazio existencial tá lá, né? E o vazio existencial tá lá. Exatamente. Então, ou o workaholismo também, né? E às vezes compensa com o alcoolismo, né? A pessoa projeta também muito no futuro a felicidade dela, né? E a gente parte também do princípio de que a gente não veio nessa vida para sofrer, né? Se a pessoa está sofrendo de alguma forma, ou se ela está se sentindo desmotivada, ou está dramatizando e tudo mais, é porque tem alguma coisa errada. Então há um desalinhamento em relação ao propósito, né? E aí como é que resgata isso, né? Então é isso justamente que a gente estuda, né? Você vê, né? A saída fora do corpo, quanto que amplia, né? Demais, né? A experiência de sair fora desse corpo físico, o quanto que amplia a visão da gente acerca da própria vida, né? Sim. Então, é interessante mesmo, vale a pena aí o pessoal aplicar técnicas aí e ter essa experiência.
E para quem está nos ouvindo, ó, se você se identificou com isso, você está vendo que você está deslocado, você quer saber mais de empreendedorismo evolutivo, de autoliderança, já sabe, procura o Fábio, o Simone, o pessoal da Liderare, vai entender isso, vai atrás, porque pode ser o caminho também que você pode aí se encontrar na sua vida, não é mesmo? Exatamente. Gente, estamos aí, né, chegando a quase uma hora. Vocês, acho que falamos bastante. Tem alguma mensagem final que vocês querem passar? Enfim, fiquem abertos para colocar o que vocês quiserem. Mensagem. Eu diria assim, não acreditem em nada, valorizem suas experiências, mas valorize as suas experiências, esteja aberto a novos caminhos. E sempre há tempo da gente mudar nosso estilo de vida, ampliar a visão e fazer aquilo que realmente é essencial. Aquilo que faz sentido para você. Aquilo que faz sentido para você. Acho que nesse ponto vocês têm toda a autoridade moral do mundo para falar. Tem engasgado. Porque não dá para ir com a manada, não, gente. Sim. Nós estamos aqui, cada um é singular, é original. Sim. E se a gente pode contribuir com a nossa casa, a nossa família, no nosso trabalho, no nosso bairro. A gente pode contribuir com a nossa cidade, sendo o quê? Trazendo aquilo que realmente você veio trazer aqui nessa vida, né? Aquela inovação que é você, é só você que pode fazer aquilo, né? Não existe outro Leonardo da Vinci, só existe aquele. Então... Só existe um Alexandre Pereira. E só existe um Isoleu, um Fábio Marques, um Alexandre Pereira, entendeu? Então é isso, gente. Está alinhado com o seu propósito de existência, né? É isso aí. Exatamente. É isso aí. Bom, gente, muito obrigado aí pela presença de vocês, pela troca de experiências, pela a aula de vivência que vocês trouxeram hoje aí, todo o processo aí que eu aposto que vai contribuir com muitas pessoas que se interessam por esse tema, que tem, às vezes, interesse no que a gente está falando aqui, tá? Então, meu muito obrigado pela participação de vocês. E para os demais que estão nos ouvindo aí, fica sempre aquele convite. Tem interesse por temas de experiência de quase morte, por temas transcendentes que envolvem aí a pesquisa da consciência, se inscreva no canal, busque aí mais informações. Aqui na descrição do vídeo vai estar todo o contato aí para quem quiser entrar, para quem quiser realmente fazer a conexão com a Liderare, com o Fábio e com a Simone. E convidamos a todos, se possível aí, para curtir o vídeo, porque cada curtida ela aumenta o alcance do vídeo, o vídeo vai ser mais distribuído para mais pessoas. Então, quanto mais curtidas, quanto mais você puder compartilhar, melhor, e agradecemos muito a ajuda aí de todos. Então, Fábio, Simone, obrigado pela presença, ficamos por aqui e até uma próxima. Valeu. Gratidão.